Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. É um prazer estar aqui com vocês toda semana, compartilhando um pouquinho mais da palavra de Deus com vocês. E essa palavra de hoje ela está poderosa. A palavra de hoje ela é um dos pilares dos nossos treinamentos aqui do Instituto Daniel Muniz. Todos os nossos treinamentos são baseados em cima de 3 pilares: perdão, identidade e propósito. Todo ser humano tem problema em uma dessas áreas da vida. Ou não consegue aceitar o passado, ou não consegue saber quem ele é no presente, ou não consegue saber para onde ele vai no futuro. E hoje eu vou dedicar esse vídeo a ajudar você, com base nas Escrituras Sagradas, a entender um pouquinho mais das 3 fases do seu propósito. Então já pega esse link, compartilha com as pessoas, seja um evangelista digital, leve essa mensagem para outras pessoas, para que Deus possa entrar na vida e na casa de outras pessoas através dessa mensagem. Então, vamos à palavra. A palavra de hoje está dividida em 3 fases do propósito. Quero que você entenda o seguinte: o propósito ele vai passar sempre por 3 fases. O primeiro, para onde eu vou. O segundo, o que eu vou usar. E o terceiro, quem estará comigo. Com base nessas 3 coisas, você consegue entender um pouco a respeito das quais são as fases que você vai precisar passar dentro do seu propósito. Existem alguns outros pilares, mas esses 3 são os principais. E o primeiro pilar dele, que é o para onde eu vou, nós vamos ler ele lá no livro de 2 Reis, capítulo 4. Livro de 2 Reis, capítulo 4, no verso 22 ao 24. É uma passagem bastante conhecida. O profeta Eliseu passava por uma cidade e uma mulher sunamita pediu para que o marido dela construísse um quarto para que todas as vezes que o profeta passasse pela cidade, ele fosse para dentro da casa dela. E aqui nós pegamos a primeira chave já dessa pregação de hoje. Aquela mulher viu o homem de Deus passar pelo lado de fora da casa dela, via ele fazer grandes coisas e ela queria trazer o agir de Deus que estava lá fora para dentro da casa dela. Então ela pede que o marido dela construa um quarto para o profeta. E após construir esse quarto para o profeta, ela chama ele para participar, para vir dormir nesse quarto. E um dia o profeta entrega para ela uma palavra que ela teria um filho. E realmente ela tem um filho, ela não podia mais ter filhos, ela já estava avançada em idade. Ela então tem um filho e um dia esse filho ele morre. Depois de um tempo o menino vem a morrer e ela então ela toma uma decisão. Ela pega o menino que está morto, coloca ele no quarto do profeta e aí nós vamos agora para o verso 22, em que diz o seguinte: chamou seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova nem sábado? Ela disse: não faz mal. Então ela fez albardar a jumenta, ou seja, preparar a jumenta, e disse ao moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser para parar. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo e com teu marido, com o menino? E ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está amargurada e o Senhor o encobriu e não se manifestou. Aqui nós temos o nosso primeiro pilar do propósito, que é para onde eu estou indo. Essa mulher ela faz algo muito interessante. Ela detecta um problema que está acontecendo. O filho dela morreu. E ela imediatamente pensa: vou até o homem de Deus. E o marido dela pergunta: está tudo bem? Ela diz: está tudo bem. Então ela vai até o homem de Deus e chegando até lá, o ajudante de Eliseu vem até ela e pergunta: está tudo bem? Ela fala assim: vai tudo bem. E quando está diante do homem de Deus, ela então se lança aos pés dele e ela começa a chorar em alto clamor. Quero que você entenda uma coisa: para onde você vai quando os problemas começam? Para onde você vai buscar as suas respostas quando você não sabe para onde ir? Aonde você vai buscar as suas direções quando a situação parece não ter mais saída? Quero que você entenda o seguinte: E essa chave ela é muito importante, muito interessante.
A primeira coisa do seu propósito é você saber para onde correr. E às vezes o melhor lugar que você pode correr não é em uma direção, mas sim até o local aonde você vai receber a direção. Grava essa frase. Às vezes o melhor lugar para onde você pode correr não é em uma direção, mas é indo até o lugar ou até a pessoa que vai te indicar uma direção. E essa mulher ela, então encontra um problema que ela não conseguiria resolver e ela corre até o único homem que ela conhecia, que ela tinha certeza que poderia resolver o problema dela. E você precisa entender isso. Quando você se sentir perdido, você precisa correr até as pessoas que podem te dar um direcionamento de para onde ir. E Daniel, para quem essas pessoas que eu vou correr? Muitas vezes são pessoas que já passaram pelo que você passou ou pessoas que Deus coloca no teu coração para você procurá-las. Você precisa entender que a primeira coisa antes de você começar a caminhar no sentido do seu propósito é saber para onde caminhar. Você precisa ter uma direção, uma clareza de para onde você vai. E todos os homens da Bíblia que cumpriram o seu propósito, primeiro eles receberam um direcionamento de Deus. E aqueles que não receberam direcionamento foram levados até o propósito. Daniel, como assim? Primeiramente, Davi, quando ele foi ungido rei, Samuel ungiu ele como rei e tempo depois ele foi parar no palácio. Ou seja, ele não foi direcionado para ir para o palácio, mas ele foi chamado para estar no palácio. José sabia que um dia seria governador, que governaria sobre os seus irmãos, mas ele não foi direcionado para ir até o Egito. Ele foi enviado ao Egito. Moisés, quando foi libertar o povo, teve um direcionamento. Moisés, tira o povo daqui, leva eles para lá. Abraão recebeu a palavra, sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu ainda vou te mostrar. Abraão teve um direcionamento, Moisés teve um direcionamento, José e Davi foram expulsos em direção ao teu propósito. Então você precisa entender que às vezes você precisa buscar ambientes aonde Deus ou vai te mover para esse propósito, ou que Deus vai te dar a direção de para onde você deve ir. Existem alguns lugares que eu já fui que me abriram portas, que me direcionaram para o propósito, me levaram até o propósito sem que eu tivesse a direção de ir ou não para lá. Existiram lugares onde eu recebi direção. Daniel, você deve ir por aqui, você deve fazer isso daqui, você deve corrigir tal coisa no seu comportamento. Entenda que às vezes a direção do teu propósito é uma correção que você precisa fazer em você mesmo. Às vezes a direção do seu propósito é algo que você precisa mudar em você mesmo. Então o primeiro pilar do propósito é você conseguir identificar para onde você vai. E depois de entender para onde você vai, você precisa entender o que você precisa mudar para conseguir ir em direção àquilo lá. Daniel, eu já sei para onde eu vou. Deus já me disse que eu vou ser um médico, Deus já me disse que eu vou ser um advogado, Deus já me disse que eu vou ser um palestrante. Ótimo, se Deus já te direcionou, maravilha. Agora o que falta para você acessar isso daqui? Porque Davi sabia que ele seria rei, mas da palavra liberada sobre ele até o momento que ele se torna rei, existe toda uma caminhada, existe um processo que ele precisou passar e cada área do processo ele foi aperfeiçoando. Tem uma palavra aqui no nosso canal do YouTube chamado de pastor a rei, onde eu conto todos esses processos que Davi passou e como cada um dos processos foi preparando ele para se tornar rei. Você pode assistir esse vídeo no card aqui de cima, mas eu quero que você entenda o seguinte: para o seu propósito realmente decolar, você primeiro precisa de um direcionamento. Então você precisa saber a direção para onde você vai. Para isso você precisa procurar as pessoas. Primeira coisa, você precisa entender que seu propósito já está dentro de você. Provérbios vai dizer que seu propósito está dentro de você e sábio é o homem que puxa ele para fora. Então já existe algo pelo qual o seu coração queima. Quando nós lemos a história de Neemias, em que ele decide reconstruir os muros de Jerusalém, como que ele decidiu construir os muros de Jerusalém? Porque quando ele recebeu a notícia de que os muros estavam derrubados, ele sentiu queimar no coração dele que ele deveria reconstruir os muros. Então você precisa entender que aquilo que queima dentro do seu coração já é uma primeira direção para o cumprimento do teu propósito. E você precisa estar exposto. Essa mulher ela precisava de uma direção e ela corre até o homem de Deus, porque ela sabia que o profeta poderia dar para ela uma direção do que fazer. Mas é algo muito importante, quando você está em busca do seu propósito, você não pode falar com qualquer pessoa. Tanto que ela não revela nem para o servo, nem para o marido e nem para o ajudante do profeta qual era a necessidade dela. Mas ela vai pedir o direcionamento diretamente para o profeta. Então anote isso daí. Para que você descubra o teu propósito, você precisa pegar o teu direcionamento com as pessoas certas.
Você não pode sair por aí perguntando para qualquer um o que você deve fazer, para onde você deve ir, porque essas pessoas podem gerar em você uma distração, ao invés de te dar uma direção de para onde ir. Então eu quero que você analise bem esse ponto. Daniel, conseguir entender qual é a direção para onde eu vou. Já entendi pelo que meu coração queima, já consultei as pessoas, recebi uma direção de Deus para onde eu devo ir, já sei qual é o meu propósito. E agora qual que é o próximo ponto? O que eu preciso pensar para o meu futuro? A segunda pergunta que você deve se fazer é: o que você vai usar para cumprir o seu propósito? Daniel, como assim? Eu não entendi. Vamos juntos comigo lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, 1 Samuel, capítulo 17, verso 38. Diz o seguinte: Saul vestiu a Davi de sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando a mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Esse trecho nos revela muita coisa, inclusive eu uso ele para falar também sobre identidade. Entenda o seguinte: a armadura de Saul não era para proteção, era para limitação. A armadura de Saul não servia naquele momento para proteger a Davi, estava servindo para limitar a Davi, porque enquanto Davi estava usando a armadura de Saul, ele não conseguia se mover direito, ele não sabia nem mesmo como usar. E aqui tem uma chave muito poderosa. Às vezes você fica olhando o que o outro tem, achando que o que o outro tem vai servir para você, mas entenda, o teu propósito é único e Deus vai usar para cumprimento do seu propósito aquilo que você já tem. Daniel, mas como assim? José tinha irmãos e Deus usou dos irmãos de José para levá-lo ao propósito. Davi tinha uma funda e um cajado de pastor e Deus usou isso daí para levar ele até o trono. Moisés tinha um cajado na mão e Deus usou o cajado de Moisés para que ele pudesse abrir o mar. Entenda, às vezes você olha para outra pessoa, vê a armadura que a pessoa tem e fala: nossa, eu quero ter aquilo ali. Mas você precisa entender que o que é proteção para um, às vezes pode servir de limitação para o outro. Você precisa entender que existem coisas que foram feitas para você, existem coisas que já estão em você que vão te levar ao teu propósito, e às vezes você fica com os olhos naquilo que o outro tem, querendo ter o que o outro tem. Davi se tornou um grande guerreiro e mais lá na frente ele usou armadura, mas naquele momento Deus usou aquilo que ele tinha, e assim é na tua vida agora. Você não precisa esperar chegar muitas coisas para que você comece a viver o teu propósito. Deus vai usar aquilo que está na tua mão hoje, e conforme você vai usando aquilo que você tem, Deus vai te dando mais recursos para que você comece a construir de uma forma acelerada o cumprimento do teu propósito. Mas nesse dia de hoje, Deus está usando aquilo que você tem. Entenda, se você continuar querendo usar aquilo que o outro está usando, aquilo que serve de segurança para ele vai servir de limitação para você. Na cabeça de Saul ele estava fazendo uma coisa muito boa, ele estava ajudando Davi a se proteger, mas para Davi estava sendo uma limitação. Então aqui a gente aprende mais uma coisa, que vai ser o próximo pilar, mas você tem que tomar cuidado com as pessoas que você ouve no caminho, porque às vezes você pode ouvir pessoas que te amam e que têm uma boa intenção, têm a intenção de te proteger, mas na verdade elas estão causando uma limitação na sua vida. Por isso você precisa se mover por aquilo que Deus fala e não por aquilo que os outros falam para você. Você precisa compreender isso, você precisa compreender que para cumprir o seu propósito, Deus vai usar aquilo que você já tem. Daniel, o que eu tenho hoje é um curso de comunicação, o que eu tenho hoje é um curso de digitação, o que eu tenho hoje... O que é que você tem hoje? É isso que Deus vai usar para te levar ao teu propósito. O que é que você tem hoje? O que está nas tuas mãos hoje? É isso que Deus vai usar para que você cumpra o teu propósito. Deus não vai pedir que você use uma armadura se você ainda não tem estrutura para usar uma armadura. Daniel, mas para mim cumprir o meu propósito eu preciso ser milionário. Quanto você tem na sua conta hoje? É isso que Deus precisa para que você comece agora. Você ainda não tem estrutura para ser milionário.
Por isso que você ainda tem R$100 na sua conta. É isso que você é capaz de administrar. E conforme você for administrando cada vez melhor esses R$100, você vai prosperando até chegar ao nível de conseguir ter muito para conseguir administrar os seus recursos. Mas entenda, você precisa começar com aquilo que você tem. É isso que Deus vai pedir que você utilize. É isso que Deus vai usar de você. Olha que interessante, quando Jesus vai chamar Pedro para ser um dos discípulos, Jesus fala para ele: você era pescador de peixes, agora você é pescador de homens. Jesus não mudou a profissão de Pedro, mas mudou o que ele usava, mudou o que ele iria pescar. Mas Jesus não mudou a profissão de Pedro. Jesus usou aquilo que Pedro tinha. Pedro, você sabe pescar peixes? Sei, então agora vem que eu vou te ensinar a pescar homens. Você precisa entender que aquilo que você tem já é o que você precisa começar a usar. E quando você aprender a usar com excelência aquilo que você tem, Deus vai te dar condições de começar a usar coisas novas, vai te colocar em novos ambientes. Foi com uma pedrada que Davi conseguiu sair do pastoreio e se tornar agora um chefe da guarda. Davi só precisou usar o que ele tinha para que Deus mudasse o ambiente e as condições daquilo que ele tinha para fazer novas coisas. Por isso, faça uma lista daquilo que você tem hoje e veja como Deus vai usar isso daí poderosamente para te levar para o próximo nível. E o último pilar do seu propósito é quem vai estar com você. E esse é um dos pilares mais importantes. Existem pessoas que começaram na história junto com alguns personagens bíblicos e depois desapareceram completamente, enquanto que outras foram do começo ao fim com a pessoa. Os discípulos de Jesus são um exemplo. Eles começaram no ministério de Jesus junto com Jesus e foram até o final do ministério de Jesus junto com ele. Eles entraram para a história junto com Jesus. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles aparecem no começo da história de Daniel, mas no meio da história, depois da fornalha, eles desaparecem completamente. Você precisa entender que tem pessoas que vão ser passageiras na sua vida e tem pessoas que vão com você até o final. E se você não escolher bem as pessoas que vão estar junto com você no caminho do teu propósito, elas podem dificultar o cumprimento do teu propósito. Existem pessoas que aceleram o teu propósito e existem pessoas que travam o teu propósito. Um desses exemplos é a mulher de Jó. A mulher de Jó pedia para ele constantemente que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Enquanto Jó estava lutando para se manter vivo, para conseguir superar as dificuldades, a mulher dele insistia que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Ela estava mais atrapalhando o propósito de Jó do que auxiliando. E existe uma outra coisa muito importante. Abram comigo lá no livro de Gênesis, no capítulo 13. Gênesis capítulo 13, verso 14 ao 17. Gênesis capítulo 13, do verso 14 ao 17, do verso 8 ao 9 primeiro. Diz o seguinte, do 8 ao 9. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Note o seguinte, nesse momento, Abraão chega no seu limite do caminho com Ló. Deus já havia instruído Abraão que era para ele ir sozinho para em direção à terra, só ele com a família, mas ele insistiu em levar Ló. E ele leva Ló e começa a ter alguns problemas, e de repente ele chega diante de uma terra e ele fala: Ló, chega, não dá mais para a gente caminhar junto, escolhe o lado para onde você vai, se você for para um lado eu vou para o outro. E lá no verso 18 agora acontece, no verso 14 acontece o quê? Ló faz a sua escolha, e depois que Ló faz a sua escolha e vai embora, lá no verso 14 diz o seguinte, ó, disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti, a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Olha que interessante, depois que Abraão se separa de Ló, Deus fala com ele e mostra para ele: ó, você já está pisando na terra que eu prometi te dar.
Sabe o que isso nos ensina? Existem pessoas que te atrapalham de enxergar que você já chegou na promessa. Às vezes você já está pisando no primeiro degrau do teu propósito. Às vezes você já está dentro do teu propósito. Às vezes você já está em cima da terra do teu propósito. Mas você está ao lado de pessoas que não te deixam ver isso. Às vezes você conquistou o seu primeiro carro, está feliz e essa pessoa olha e fala: nossa, mas o carro na cor branca é difícil de vender. Nossa, mas esse carro já está passado. Nossa, mas você está trabalhando naquilo lá, esse trabalho aí não é muito bom não. Nossa, você está trabalhando com aquilo lá, isso daí, nossa, isso aí não dá dinheiro não. Entenda, você precisa tirar de perto de você pessoas que te atrapalham a enxergar que você já está pisando na promessa. Porque é só depois que você se afastar dessas pessoas é que Deus vai te mostrar que você já está pisando em cima da promessa. Provavelmente Deus não tinha falado com Abraão antes, porque Abraão só parava para ouvir a Ló. Mas quando ele se aparta da pessoa que está atrapalhando o propósito dele, então Deus fala e fala para ele: você já está na terra que eu vou te dar. Esteja com pessoas que te ajudem a enxergar que você já está pisando em cima do teu propósito. Pessoas que se alegram junto com você, pessoas que ajudam você a cumprir o seu propósito. Não pessoas que jogam. Entenda uma coisa, quando você passa por um processo de mudança, as pessoas têm um sério problema em reconhecer a nova pessoa que você é. Se afasta daquelas pessoas que falam: ah, há 2 tempos atrás estava ali no bar, agora está na igreja. Ah, mas há não sei quanto tempo estava fazendo isso e aquilo, agora está na igreja. Ei, se afasta de pessoas que não contribuem com o teu propósito. Se afasta de pessoas que te atrapalham a enxergar a tua promessa e a promessa que Deus tem para a tua vida. Lá no livro de Lucas, no capítulo 5, verso 18, diz o seguinte, Lucas capítulo 5, verso 18: vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo o telhado, o desceram no leito entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Esse é o tipo de pessoa que tem que estar junto com você. Pessoas que te levam a superar as tuas limitações. Daniel, mas eu sou paralítico. Esses homens sabiam que aquele homem era paralítico, mas que Jesus podia resolver o problema deles. Esteja com pessoas que te ajudam a resolver os seus problemas. Esteja com pessoas que te ajudam a superar as tuas limitações. Esteja com pessoas que lutam e torcem e caminham junto com você para a realização do teu propósito. Não importa se o meu amigo está aleijado, eu sei que Jesus pode curá-lo. Então eu vou levar ele até lá para que ele consiga superar essa limitação. Você precisa começar a caminhar com pessoas que te ajudam a superar as tuas limitações e que te ajudam a enxergar a promessa de Deus na tua vida. Para de andar com pessoas negativas. O livro de Provérbios vai nos dizer: cuidado para não ficar andando com pessoas ruins, porque você vai copiar o comportamento delas. Então eu quero te fazer um convite hoje. Se você quer verdadeiramente viver o teu propósito, você precisa de 3 coisas. Buscar a direção nos lugares certos, ouvir a voz de Deus para onde você deve ir. Segundo pilar, você deve entender que Deus vai usar aquilo que você já tem. Use o que você já tem para construir aonde você quer chegar. E o terceiro pilar, esteja cercado de pessoas que vão te ajudar a cumprir o teu propósito. Quando você cumprir essas 3 coisas, o teu propósito vai estar disparado. Você vai conseguir caminhar em direção ao teu propósito e você vai conseguir verdadeiramente saber aquilo que Deus tem para a tua vida. Quando você cumprir esses 3 pilares, você vai conseguir viver o extraordinário de Deus na tua vida. Mas entenda, se você quer viver o teu propósito, você precisa negar as propostas e começar a verdadeiramente caminhar em cima daquilo que Deus vai falar com você. Você precisa confiar e acreditar ainda que você não veja. Isso é caminhar pela fé. E você só vai conseguir ter fé se você tiver uma comunhão e um relacionamento profundo com Deus para entender o porquê que você vai precisar fazer algumas renúncias e o porquê você vai precisar deixar algumas coisas de lado. Por isso eu quero te fazer um convite hoje. Comece a conhecer mais de Deus, comece a caminhar mais junto com Deus, para que então você entenda para onde você deve ir e qual é o caminho do teu propósito. Eu quero orar por você, pela tua vida. Onde você estiver agora, feche os teus olhos, estenda as tuas mãos em posição de receber. Pai,
Nós te agradecemos, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque somente Tu és santo e somente Tu és digno de louvor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, libera sobre nós o Teu propósito, as Tuas direções. Coloca em nós, Pai, faz-nos enxergar aquilo que o Senhor já nos entregou, para que nós possamos cumprir o nosso propósito. Coloca no nosso caminho, Senhor, pessoas que vão nos encorajar a ir cada vez mais longe. Coloca dentro de nós, Pai, a sensibilidade de enxergar as pessoas que vão nos ajudar a ir em direção ao propósito que o Senhor já separou para cada um de nós. Dai-nos, Pai, a Tua sabedoria, a Tua direção e o Teu caminho, e que nós possamos em todo o tempo estar conectados a Ti, e que nós possamos usar a Tua palavra, Pai, como única bússola para a nossa vida. Assim é o que eu oro, te peço e já te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Na semana que vem nós temos mais uma mensagem aqui no canal. Uma excelente semana para cada um de vocês. Deus os abençoe e até semana que vem.